olha só, a gente está aqui na nossa ferramenta principal, que é a criação de planejamento. E olha só como é que funciona. A gente vai fazer de uma forma bem simples e rápida para que todo mundo entenda aqui, tá bom? Vamos primeiro selecionar aqui uma regional de ensino. No caso de vocês pode estar aparecendo o estado, ou algo do tipo, né? Mas enfim, vai ter um filtro para a gente poder chegar até a nossa escola. Escolhi uma escola qualquer aqui, Centro Municipal de Educação Infantil, Pinguinho de Tinta. Se você desejar, se você clicou acidentalmente em uma escola que você não ministra aulas nessa escola, você pode simplesmente clicar neste botãozinho verde. Olha só, você está elaborando um planejamento para as turmas dessa escola que eu acabei de selecionar. Se deseja criar um planejamento para outra escola, clique aqui. Então você clica e você pode fazer uma nova escolha do município e da escola. Então estejam sempre atentos para isso aqui, a qual a escola, inclusive a gente colocou aqui grafado, né, das cores do tema, para você saber em qual escola você está planejando, porque se você planejar para uma escola errada, pode dar um probleminha para você aí, certo? Primeiro a gente vai escolher uma modalidade. Aqui em BNCC Ensino Fundamental, a gente tem todas as disciplinas da BNCC no Ensino Fundamental, e inclusive aqui dentro a gente tem Educação Infantil, pessoal, tá bom? Para quem não sabe o que tem Educação Infantil, lá dentro da BNCC a gente tem aulas para bebês, para crianças bem pequenas, para crianças pequenas, enfim, e tem todas as atividades que tem normalmente lá dentro da BNCC. A gente tem BNCC Ensino Médio também, tem todas as disciplinas da BNCC Ensino Médio estão aqui. A gente tem um currículo referência de Minas, né, que a gente presta um serviço especial aí para os professores de Minas Gerais, porque eu sou professor em Minas Gerais, né, eu desenvolvedor de sistema, então a gente já tem um currículo mineiro totalmente segmentado aqui dentro, né? A gente tem tudo para a gente poder seguir o currículo mineiro aqui dentro. A gente tem as disciplinas de aprofundamentos, que são várias disciplinas que podem ser tratadas aí também como oficinas, que os outros professores de outros lugares do Brasil, né, podem acessar. E a gente tem também as eletivas, que são outras disciplinas que também são tratadas como oficinas em outros estados. Então, pessoal, o conteúdo que tem aqui é muito vasto, é muito grande, são 140 disciplinas. O que a gente vai fazer aqui é um planejamento para o ensino fundamental, para a gente ver como é que funciona. Olha só, tem essa chavezinha, deseja criar um planejamento inclusivo adaptado para estudantes que necessitam de atendimento educacional especializado? Essa chavezinha é nova aqui no nosso sistema. Antigamente a gente tinha ela, mas agora ela tem uma funcionalidade muito legal, muito interessante, muito importante. Se a gente colocar aqui em sim, ele vai carregar os CIDs, né, que são os códigos que a gente tem aí para alguma limitação física ou intelectual que o nosso estudante tenha. E aí a gente pode simplesmente digitar o número do CID, caso a gente já saiba. A gente tem a lista aqui, caso você queira rolar a lista, ou a gente pode digitar a descrição desse CID. Por exemplo, se eu colocar autismo, ele vai aparecer o código do CID, né, e os dois CIDs para autismo, é autismo infantil e autismo atípico. Eu vou colocar como autismo infantil para a gente poder seguir aqui esse tutorial para vocês verem como é que fica lá no final. Em disciplina a gente pode escolher qualquer uma das disciplinas para ensino fundamental. Eu vou escolher educação física, porque eu sou professor de educação física. Daria para fazer qualquer uma. Olha só, tem a parte também da gente fazer um planejamento que promova de certa forma a interdisciplinaridade, né? Um planejamento interdisciplinar. Você pode convidar até outro professor para fazer essa aula contigo ou essas aulas, né? E aí você fala interdisciplinar com que disciplina você quer fazer. Posso fazer educação física com geografia, por exemplo, né? Para que ano de escolaridade você gostaria? A gente tem todos os anos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, vou escolher 7º ano. E a gente tem um segmento anual. Tem lugares que a gente trata como unidade, tem lugares que é como bimestre, tem lugares que é como trimestre. Então, eu vou escolher aqui como bimestre. E aí a gente tem do 1º ao 4º bimestre para poder selecionar. Vou selecionar aqui 2º bimestre. E em unidade temática, a gente tem as unidades temáticas de acordo à BNCC. Tá bom, pessoal? As unidades temáticas de educação física estão todas aqui. Vamos supor que eu quero fazer uma aula sobre práticas corporais de aventura. Ok. O objeto de conhecimento diante da BNCC sobre práticas corporais de aventura, a gente só tem práticas corporais de aventuras urbanas. Isso para o 7º ano. Se eu colocasse o 8º, já seriam outras escolhas aqui, por exemplo.
a gente pode escolher até 2 habilidades. Então a gente tem aqui listado todas as habilidades já com código, tá bom? Da BNCC. Vou clicar nessa daqui. Se eu quiser selecionar uma segunda habilidade, eu posso. Se eu não quiser, eu não seleciono. Não vou selecionar para vocês entenderem como é que funciona. E aqui a gente pode selecionar recursos didáticos. Antes de eu colocar qualquer recurso, é importante que eu diga para vocês que a gente tem sugestões para a disciplina de Educação Física. A gente tem várias sugestões para você que não sabe o que vai utilizar na aula, né? Ou não tem ideia ainda do que utilizar. Olha só, a gente tem muita sugestão para Educação Física e como é interdisciplinar com Geografia, a gente vai exibir também para você instrumentos da disciplina de Geografia que você pode utilizar na sua aula. Normalmente, os professores utilizam esses elementos aqui que a gente já deixa por padrão. Normalmente são livros, computadores, projetor, giz e lousa, ou papel, canetas coloridas, quadro branco. Então a gente já deixa isso aqui normalmente. Vou fazer algo bem padrão aqui para a gente ver como é que funciona. Mas você pode escolher também, pode digitar algum recurso, algo que você queira utilizar como recurso didático aqui e adicionar. Eu posso colocar uma bola de voleibol e adicionar o recurso. Prontinho. Para quantos alunos é essa aula? De 1 a 10 alunos até 60 alunos. Eu acho que acima de 60 alunos ninguém tem em sala de aula. Se você tiver, poxa, boa sorte e parabéns, porque 60 alunos é gente pra caramba. Vamos para as quantidades de aula. A gente pode selecionar aqui de 1 a 5 aulas, né? No sistema, normalmente, esse sistema aqui ainda está aberto para 10 aulas, mas normalmente é de 1 a 5 aulas. Por que esse sistema está aberto para 10? Porque é um sistema de testes. O sistema final ele é até 5 aulas, porque a gente consegue fazer 5 aulas muito boas com esse sistema. E 10 aulas ela não sai tão destrinchado, porque às vezes você coloca uma habilidade só, você fazer 10 aulas com uma habilidade só, torna-se inviável, né? Então a gente limitou a 5 aulas por conta disso e tem funcionado muito bem. Aqui por último a gente vai escolher, penúltimo, né? A gente vai escolher o período de aplicação dessas atividades. Então, que dia começa e que dia termina. Então são 2 cliques que você dá aqui, tá bom? Mais uma vez, a gente vai filtrar aqui. Vou fazer do dia 6 de maio até o dia 17 de maio. Então primeiro eu clico no número 6 de maio, depois na data 6 de maio, depois no dia 17 de maio. E aqui o nível de planejamento a gente não recomenda colocar muito alto, porque pode vir uma aula muito maluca para os estudantes. Normalmente a gente deixa aqui em equilibrado e tá ótimo. Olha só, você pode limpar, que eu não vou fazer isso aqui agora, ou você pode continuar para a gente prosseguir com nossa revisão. E na revisão a gente vai ver tudo que a gente marcou para poder fazer essa aula. Viu tudo que está marcado aqui para fazer essa aula, você pode clicar em planejar, tá bom? Assim que você clicar em planejar, é só aguardar a criação do seu planejamento. Eu vou clicar aqui para vocês verem o quanto que é rápido para esse planejamento ficar pronto. Vamos lá, gerando planejamento, aguarde. Normalmente dura em cerca de 10 segundos esse vídeo, não tem cortes, tá bom? São 10 segundos para a gente gerar o planejamento. E vocês perceberam que o vídeo ficou um pouquinho longo porque eu demorei bastante para explicar coisinha por coisinha ali para vocês, mas percebam que já está pronto. Aqui, quando vocês pegarem mais habilidade com esse sistema, vocês vão ver que em menos de 1 minuto vocês selecionam tudo aquilo e fazem o planejamento. Olha só, planejamento de Educação Física, quem é o professor? José Felipe Cardoso dos Santos, meu nome, né? Componente curricular Educação Física interdisciplinar com Geografia para o 7º ano. Aqui a gente está no 2º bimestre, tudo aquilo que eu marquei está por aqui. E aqui a gente tem o nosso planejamento, nossa metodologia. Lembrando que toda a aula que é gerada aqui é inédita, é nova, não é qualquer aula copiada de um ano anterior. Toda a aula que você gera é inédita. Então a gente tem aqui a metodologia, o que fazer, né, nas 5 aulas, o que fazer na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta aula, utilizando os elementos que a gente colocou, como a avaliação será feita dentro dessa, né, para trabalhar essa habilidade, e as atividades que a gente pode fazer com esses estudantes. Se o CID do estudante que você marcou lá atrás interferir nas atividades,
ele vai dizer o que você deve fazer para adaptar essas aulas para esse estudante, para que seja um planejamento inclusivo, pessoal, tá bom? E o que significa isso? Que o estudante vai participar ativamente da aula, mas se não for necessário, né, fazer nenhuma adaptação, ele vai tratar o estudante como os outros estudantes e de fato vai fazer a mesma aula para todo mundo, e sempre é a mesma aula para todo mundo, mas eu digo que ele não vai colocar especialidades, né, não vai tratar de forma específica algumas atividades para esse estudante. Então é isso, no final a gente tem inclusive referencial bibliográfico e prontinho aqui para assinatura no final do nosso planejamento. Caso você não gostou de algo que está aqui dentro do planejamento gerado ou queira modificar, você pode clicar aqui em editar e modificar o seu planejamento sem problema nenhum. Terminou de modificar, terminou de alterar, de incluir uma atividade que você queria e não saiu aqui, você coloca em salvar alterações e o seu planejamento está alterado e prontinho. E você pode também imprimir ou salvar em PDF e clicando aqui a gente volta para fazer outro planejamento. Mais uma vez, percebam que agora a gente não escolhe a escola, porque o sistema entende, né, que você é professor da mesma escola, então já está tudo marcadinho. Confira se o próximo planejamento é para essa escola. Se não for, clique aqui e selecione outra escola. É isso, o nosso menu de novo planejamento. É o que eu tenho a dizer no momento. Se ficou alguma dúvida, vocês podem vir aqui no setor de dúvidas e fazer o seu questionamento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.